Tá indo? Foi. Bom, então, boa tarde para quem estiver assistindo. Bom dia para quem estiver assistindo de dia, boa tarde para quem estiver assistindo de tarde, boa noite para quem estiver assistindo de noite. Esse é o curso de métodos funcionais em teoria quântica de campos. Esse curso, eu vou falar um pouquinho mais dos objetivos do curso mais para frente, mas esse vai ser um curso correspondente ao que usualmente seria um curso de teoria quântica de campos 2, com alguns ingredientes a mais relacionados a métodos não perturbativos em teoria quântica de campos. Com relação, agora foi perguntado aqui sobre livro-texto, esse curso não segue um livro-texto específico, ele vai ser uma mistura de livros. Algumas coisas vocês provavelmente não vão encontrar em livros, outras vocês vão encontrar em livros. Eu pretendo fazer notas de aula. Hoje eu já tenho uma versão, eu estou orgulhoso, mas provavelmente isso vai decair, não vai ficar assim por muito tempo. Então, enfim, vou tentar, mas não sei o quanto que eu vou conseguir fazer de notas de aula que possa ser disponibilizado. Mas, conforme eu for passando por diferentes tópicos, eu vou indicando referências específicas, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente começar com um pouquinho de motivação, por que estudar a teoria quântica de campos e por que, em particular, estudar métodos funcionais em teoria quântica de campos. E na aula de hoje ainda vou fazer uma revisão de quantização canônica. Então, eu estou assumindo que todo mundo aqui já teve algum contato, pelo menos, com quantização canônica, e aí eu vou fazer uma breve revisão de como fazer a quantização canônica de uma teoria de campos. Tá legal? Então, vamos começar aqui com uma justificativa muito séria do porquê estudar a teoria quântica de campos, né? De acordo com o Zee, a teoria quântica de campos ela surgiu da necessidade de descrever a natureza do dia a dia. Obviamente, não é o caso, né? Historicamente, vamos começar com uma breve abordagem histórica aqui. A teoria quântica de campos, ela surgiu de uma necessidade de você descrever a mecânica quântica de forma unificada com a teoria da relatividade restrita. Tá legal? Então, no século XX, as pessoas começaram a olhar para fenômenos quânticos, em particular fenômenos quânticos relacionados a partículas, começaram a se deparar com fenômenos do tipo criação e aniquilação de partículas, e um formalismo que foi desenvolvido para acomodar esse tipo de fenômeno físico foi a teoria quântica de campos. Então ela nasce de uma necessidade de se descrever a mecânica quântica em conjunto com a teoria da relatividade restrita. Tá legal? Eu não gosto muito dessa visão de que teoria quântica de campos ela é uma junção de teoria da relatividade com mecânica quântica. Meu ponto de vista é que teoria quântica de campos ela é mais ampla do que isso. Tá legal? Essa, sim, foi a abordagem histórica, essa foi a abordagem que você pode construir, por exemplo, vocês viram no curso do Júlio, onde você parte da necessidade de se representar o grupo de Poincaré no espaço de Hilbert, e você constrói a partir disso e mais alguns ingredientes uma noção de campo quântico, tá legal? A forma de você acomodar o grupo de Poincaré no espaço de Hilbert vai ser a partir de campos quânticos, mas um ponto de vista um pouco mais amplo é que a teoria quântica de campos ela vai ser uma ferramenta eficaz para descrever fenômenos
que com as seguintes características. Envolvem comportamentos coletivos e algum tipo de flutuação. Por enquanto eu vou deixar essas palavras um pouco em aberto, e eu vou tentar explicar um pouquinho mais com os exemplos. Fenômenos que envolvem a criação e aniquilação de partículas. E aqui eu estou colocando partículas entre aspas, porque não necessariamente a gente precisa falar de uma partícula, podem ser estados do tipo quase partículas, que envolvem alguma característica que lembram aquilo que a gente chama de partícula. Legal? Então, de forma geral, esse é o ponto de vista que eu vou adotar quando a gente fala de teoria quântica de campos nesse curso. Vai ser uma ferramenta, uma linguagem bastante eficaz para descrever uma classe bastante ampla de fenômenos naturais que envolvem essas características. Legal? Alguns exemplos, né? Então, como eu já mencionei, historicamente, o desenvolvimento da teoria quântica de campos esteve bastante relacionado com essa junção entre mecânica quântica e teoria da relatividade restrita, ou relatividade especial, e isso se deu em conjunto com o desenvolvimento da física de partículas. Legal? Em especial, os anos iniciais da teoria quântica de campos. Da TQC. Teve bastante relacionado com o desenvolvimento da QED, da eletrodinâmica quântica. Legal? Que essencialmente é a teoria que descreve partículas carregadas e interação entre partículas carregadas eletromagneticamente. E, digamos, o auge da TQC em física de partículas vai ser o modelo padrão de física de partículas. Só para dar um panorama geral, né? O modelo padrão essencialmente vai ser um modelo baseado nas ferramentas de teoria quântica de campos, que envolve interações mediadas por campos de calibre,
Em especial, fala-se bastante do modelo padrão como sendo uma teoria de calibre para um grupo U1 de hipercarga, cross SU2 left, cross SU3 de cor, tá legal? A gente vai discutir em mais detalhes isso na frente. O curso não vai ser sobre modelo padrão de física de partículas, mas eu vou falar bastante de teorias de calibre, em particular de teorias de calibres não abelianas, então mais para frente vai ficar claro o que é uma teoria de calibre, em particular uma teoria de calibre SUM, de forma geral, como lidar com ela. Legal? O outro ingrediente do modelo padrão vai ser os campos fermiônicos quirais. São esses campos que descrevem partículas como leptons, elétron, neutrino, e assim por diante. E são esses campos que também descrevem partículas como quarks. Legal? Nesse curso a gente vai falar bastante sobre, quer dizer, a gente vai falar um pouco também sobre campos fermiônicos, mas não tanto sobre campos fermiônicos quirais. O plano é, dando continuidade a esse programa de formação, no ano que vem oferecer um curso de interações fundamentais, e aí sim a gente entra no modelo padrão de forma decente. Legal? E o terceiro elemento do modelo padrão é o do campo de Higgs. E o conceito, vou simplesmente usar a sigla em inglês, tá? De Spontaneous Symmetry Breaking. E o contexto e o conceito de quebra espontânea de simetria. E é o que fecha aqui o modelo padrão, dado que o campo de Higgs é o que permite você gerar massa para as partículas, e isso permite você lidar com questões como renormalizabilidade e unitariedade das interações fundamentais. Legal? Mas como eu falei, esse curso não é um curso sobre modelo padrão, isso é apenas uma motivação de onde a teoria quântica de campos ela, aparece na descrição de fenômenos naturais. Como eu falei, eu não gosto tanto dessa visão simplesmente associada à física de partículas, então vamos tentar falar um pouquinho de teoria quântica de campos fora da física de partículas. Um outro exemplo vai ser na física da matéria condensada. Então, a física da matéria condensada é a área da física que essencialmente estuda comportamento de materiais, a partir da sua, tenta determinar estrutura e propriedades de materiais a partir da sua composição atômica e molecular. Então, digamos, é o estudo de propriedades de materiais a partir da estrutura atômica barra molecular. E é um mundo que é essencialmente não relativístico. Então, esse é um bom contra-exemplo desse mote, né? Teoria quântica de campos é igual à relatividade geral mais mecânica quântica. A teoria quântica de campos é mais do que isso. Legal? Por que a teoria quântica de campos ela vai ser importante
na física da matéria condensada? Bom, suponha, por exemplo, que você queira descrever um material relacionado com uma certa rede cristalina. Legal? Bom, isso basicamente pode ser modelado como um conjunto de átomos presos em vértices dessa rede cristalina, e o que está conectando esses átomos são molas, né? Então, basicamente, você tem uma espécie de uma modelagem de um sistema massa-mola. Tá legal? Isso significa que, levando em consideração que você está num regime não relativístico, se você quer entender as propriedades de um sistema caracterizado por uma rede cristalina, por exemplo, tudo que você tem que fazer é calcular a função de onda de cada um dos seus átomos ou das suas moléculas, por exemplo. Ou seja, tem que resolver um sistema de massa-molas com N partículas acopladas. E no final do dia você vai obter uma função de onda que envolve a coordenada de todas os seus átomos no seu sistema cristalino, sua rede cristalina. Tá legal? O problema é quando a gente fala de matéria condensada, esse N não é igual a 1, não é igual a 2, não é igual a 3, não é igual a 4. Esse N vai ser de ordem 10 elevado a 23. Tá legal? Isso significa que é bastante impraticável você resolver um sistema massa-mola para um conjunto tão grande de partículas. E também é pouco instrutivo você resolver um sistema massa-mola para um sistema tão grande de partículas. Você vai obter uma função de onda, e aí, o que você faz com essa função de onda? Legal? Não vai servir de muita coisa. Então, em matéria condensada, a TQC ela vai aparecer relacionada ao comportamento de fônons num sistema de matéria condensada. Legal? A ideia é que esses fônons eles representam excitações ou flutuações coletivas no fundo vai ser digamos, o quantum daquilo que a gente chama de modo normal de vibração. E a partir desse fônon a gente consegue uma compreensão, digamos, do material em matéria condensada de forma efetiva. Você consegue uma compreensão a partir do comportamento coletivo, ao invés de olhar para cada átomo individualmente. Legal? Esse fônon é o primeiro exemplo daquilo que a gente chama de estado quase-partícula. No sentido de que isso não é de fato uma partícula, não tem de fato uma partícula associada a esse objeto que a gente chama de fônon, mas existe um comportamento característico de partícula, no sentido de que você pode colidir fônons, você pode criar e destruir fônons, você pode ter espalhamento de fônons e assim por diante. Legal? Então, isso envolve a primeira noção de um sistema quase-partículas, e por conta disso, a teoria quântica de campos ela se torna uma ferramenta bastante eficaz. Eu entendi muito bem esses fórmulas. Eles contemplam ali a ordem de 10 a 23 numa matéria? A ideia vai ser, ao invés de você descrever partícula por partícula, você vai olhar o seu sistema como sendo uma aproximação contínua desse conjunto de 10 a 23 átomos ou moléculas. E nesse regime, nessa aproximação contínua, você, ao invés de olhar para coordenadas independentes, você vai olhar para um campo. E a excitação associada a esse campo vai ser aquilo que a gente chama de fônon.
Então é como se fosse, por exemplo, lembra quando a gente vai discutir equação de onda lá em física clássica, e você parte modelando uma onda numa corda como sendo um conjunto de massa molas, com tensões entre elas, e o limite contínuo gera a sua onda, né? Então isso aqui seria algo semelhante. A gente está olhando para o limite contínuo do material, e nesse limite contínuo a física ela é melhor descrita em termos de teoria de campos, e aí aparece esse contexto de fomos. Tá legal? Bom, então esse é um exemplo em que a teoria quântica de campos ela envolve mecânica quântica, envolve um número grande de partículas, mas não envolve necessariamente relatividade. Tá legal? Ainda assim, ela tem algumas semelhanças com relatividade, só que é uma relatividade relacionada à velocidade do som e não à velocidade da luz. Nesse caso, a sua equação de campo, a lagrangiana associada ao campo, ela vai envolver um termo de velocidade que vai estar associado à propagação de fônicos. E essa é basicamente a velocidade de propagação de som num dado material. Então ela ainda assim se aproxima de uma estrutura próxima de uma teoria relativística, mas não é aquilo que a gente chama de teoria relativística de um ponto de vista fundamental. Tá legal? Um terceiro exemplo vai ser um exemplo em que nem a relatividade e nem a mecânica quântica estão necessariamente presentes. Ou pelo menos a gente não está olhando para a quantização do sistema, mas sim um comportamento coletivo. Essa gravação vai colocar no YouTube? Oi? Essa gravação vai ser disponibilizada onde? O objetivo é que, se ela ficar boa, vai ser disponibilizada no YouTube. Mas eu posso colocar pelo menos no Google Drive para ficar acessível para todo mundo aqui do curso. Legal? Bom, o terceiro exemplo vai ser a física estatística. Novamente, é um sistema que envolve um conjunto muito grande de partículas. Física estatística diz respeito ao estudo de sistemas onde o número de partículas é da ordem de 10 a 23. E a gente está interessado em extrair propriedades macroscópicas a partir de propriedades probabilísticas do seu sistema. Legal? E não necessariamente isso envolve um tratamento quântico do sistema. É claro que cada partícula vai ter um comportamento quântico, mas não necessariamente a gente está interessado em entender a partir do estudo da mecânica quântica de cada uma das partículas. Legal? E aqui, digamos, a utilidade da teoria quântica de campos, ela vai aparecer, digamos, a correspondência entre teoria quântica de campos e física estatística, ela vai aparecer por conta de uma correspondência entre aquilo que a gente vai chamar de integral funcional em teoria quântica de campos, e esse curso vai ser muito sobre integral funcional, e aquilo que a gente chama de função de partição na física estatística. Legal? A função de partição, só para lembrar, a função de partição, por exemplo, se você pega um ensemble canônico, então, no ensemble canônico, vai ser uma soma lembrar como eu escrevi isso aqui, né? Uma soma sobre estados acessíveis com peso determinado
por uma distribuição de Boltzmann. Legal? Lembra lá, né? Z igual a uma soma sobre exponencial de menos beta H, onde H é hamiltoniano. Em teoria quântica de campos, esse objeto vai desempenhar um papel bastante semelhante a isso. A diferença vai ser que não vai ser uma soma sobre estados acessíveis como a distribuição de Boltzmann, mas sim uma soma sobre configurações de campos, e aí o peso vai ser uma exponencial da ação, vai ser uma fase, ao invés de um peso probabilístico. Tá legal? Isso permite, por exemplo, se você considera o modelo de Ising na mecânica estatística, que está associado à descrição de materiais ferromagnéticos. Tá legal? O modelo de Ising, quando você formula na mecânica estatística, ele vai ser um modelo que envolve uma hamiltoniana, que depende de uma certa variável aleatória binária, discreta. Essa variável está associada à orientação de spin, então tem alguma coisa de mecânica quântica aqui, né? Mas você pode pensar um spin no sentido um pouco mais clássico, de momento magnético de cada um dos átomos numa distribuição, digamos, no material ferromagnético. E o que a transição, digamos, para a teoria quântica de campos, ela se dá em termos daquilo que a gente chama de teoria de Landau. Ginsburg. Onde você introduz, ao invés de você olhar para cada um dos spins, você vai olhar para um objeto que vai ser uma magnetização média no seu sistema, então um certo vetor de magnetização no seu sistema. Esse vetor ele captura, ao invés de olhar spin a spin, ele captura uma versão efetiva do seu sistema. Você pega uma região do seu sistema, você toma uma média sobre essa região, isso vai te dar uma espécie de uma magnetização efetiva. E você consegue reformular a sua função de partição como sendo uma integral sobre essa magnetização, uma exponencial de beta e uma hamiltoniana, que agora ela depende da magnetização. Tá legal? Claro que eu estou colocando apenas rabiscos aqui, se você não sabe o que é uma integral funcional ainda, mas a gente vai ver que essa é basicamente a estrutura que vai aparecer numa integral de caminho em teoria quântica de campos. A gente vai integrar sobre objetos que dependem ponto a ponto do espaço e do tempo, no caso da teoria quântica de campos, integrar sobre todas as configurações dele. Legal? Isso significa essencialmente que todo o ferramental que a gente vai aprender aqui nesse curso relacionado à teoria quântica de campos pode ser transportado também para estudo de física estatística. Legal? Então, isso inclui estudo de transições de fase e tudo mais. Legal? Dúvidas? Existe uma entropia associada a isso também, professor? Provavelmente dá para definir sim, porque você pode calcular a energia livre a partir disso e tudo mais. Então, essa é apenas uma descrição efetiva da mecânica estatística. Então, diria que sim. Bom, se não temos nenhuma dúvida, vamos começar então Bom, antes de começar a entrar de fato na coisa divertida, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo do curso, de forma geral, e qual vai ser a estrutura dele, né, que eu pretendo colocar nesse curso. Então,
Tá, bom. De forma geral, o objetivo desse curso vai ser apresentar ferramentas da teoria quântica de campos. Legal? Então, o objetivo aqui vai ser equipar vocês de ferramentas que vocês podem adaptar dependendo do problema que vocês estão interessados em atacar. Legal? Isso significa que não vai ter um problema físico em particular que vai guiar esse curso. Quando possível, eu vou fazer algum contato especial com física de partículas. Tá legal? A gente sempre vai trabalhar com sistemas relativísticos, que, enfim, algumas coisas simplificam no caso de sistemas relativísticos. Mas o objetivo vai ser mais desenvolver os métodos que a gente pode utilizar em teoria quântica de campos para estudar fenômenos de interações fundamentais e atacar essas diversas áreas que eu mencionei para vocês. Tá legal? A estrutura do curso. Então, esse curso ele vai ser dividido em duas partes. Na parte 1, eu vou falar para vocês de TQC perturbativa. Focado no viés de integrais funcionais. Legal? A gente vai falar hoje de quantização canônica e pronto. Acabou a quantização canônica nesse curso. O resto do curso é integral funcional. Tá legal? Então aqui a gente vai entender como, de fato, representar uma série perturbativa, em particular para calcular, o foco vai ser o cálculo de funções de correlação. Isso vai envolver gráficos de Feynman. Então, a gente vai entender como desenvolver uma série perturbativa em termos de gráficos de Feynman. Isso vai envolver um pouco de renormalização. Quer dizer, um pouco não, vai envolver bastante renormalização. A ideia é desenvolver tudo isso em termos de uma teoria escalar, tipo um toy model lambda phi 4, para quem está familiarizado com a nomenclatura, mas mais para frente eu vou falar de fermions e campos de calibre. A ideia vai ser apresentar quais são as modificações que são necessárias para você fazer uma quantização funcional de uma teoria com fermions e campos de calibre. No caso de fermions, isso envolve a introdução de variáveis anticomutantes, também chamadas variáveis de Grassmann. E no caso de campos de calibre, a gente vai ter que estudar o procedimento de fixação de calibre via Falev-Popov, vai ter algumas consequências interessantes disso relacionadas à simetria BRST e tudo mais. E a ideia é cobrir um pouco disso no curso. Tá legal? Renormalização envolve também um pouquinho de grupo de normalização perturbativa. A gente vai calcular algumas funções betas ali perturbativamente. A segunda parte do curso, ela vai ser uma introdução ao TQC não perturbativo. O ponto aqui é que, bom, como a gente vai ver, a gente basicamente não consegue resolver nada de forma exata em teoria quântica de campos. Isso significa que em alguma coisa a gente vai ter que adotar algum método de aproximação.
E o método mais utilizado é o de teoria de perturbação. Desenvolve uma série de perturbativa a partir do caso que a gente sabe resolver de forma exata, que é o caso de uma teoria livre. Tá legal? No entanto, existem situações em que a teoria de perturbação não é confiável. Em particular, se você entrar no estudo de sistemas fortemente correlacionados. Na física de partículas, por exemplo, o maior exemplo de função de sistema fortemente correlacionado é o setor de baixas energias da cromodinâmica quântica, que descreve as interações fortes. Então a gente deve esperar que tenha algo fortemente correlacionado ali, né? E ali a teoria de perturbação basicamente quebra. A gente precisa de métodos não perturbativos. E o objetivo desse curso vai ser apresentar um pouquinho de alguns métodos não perturbativos. Em especial, eu vou falar do grupo de normalização eu fiz aqui. Funcional, que é uma abordagem, a princípio, não perturbativa da teoria quântica de campos. Não significa que a gente sabe resolver as coisas de forma exata. Tá? O ponto aqui é que a gente não necessariamente depende de uma expansão em algum acoplamento. Tá? E o grupo de normalização funcional é algo que eu venho trabalhando já faz bastante tempo, então, enfim, quero espalhar a palavra um pouquinho. E o segundo ponto que eu pretendo abordar nesse curso é das equações de Dyrus-Schwinger. Na verdade, a primeira equação de Dyrus-Schwinger que a gente vai ver vai ser provavelmente amanhã, porque aí a gente vai encontrar uma solução formal para a equação de Dyrus-Schwinger e não falar dela até o final do curso, quando a gente vai voltar, né? Ver de fato como usar a equação de Dyrus-Schwinger para extrair informações não perturbativas. Esse é um ponto que eu quero aprender nesse curso. Então, esse foi o motivo de colocar aqui, né? Bom, então, acho que com isso a gente pode começar de fato pode parar o blá 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 e entrar de fato em teoria quântica de campos. Alguma dúvida? Como vocês podem ver, é um curso denso, né, pessoal? Sim. O compromisso aqui é com o entendimento, então não tem problema não chegar até o final. Então, não parem à vontade, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Se a gente não chegar até o final, não chegamos até o final e é isso. Vamos lá, então. Vamos falar de quantização canônica. O objetivo aqui é, como eu falei, dar um panorama geral. Né? O curso não é de quantização canônica, então eu vou assumir que vocês têm alguma familiaridade com quantização canônica e fazer uma revisão, tentar fazer isso de forma autocontida, mas ainda assim, uma revisão, né? Bom, o procedimento de quantização canônica ele é o seguinte: você parte de um sistema clássico, então ele é uma espécie de uma receitinha de bolo que você aplica para quantizar
um determinado sistema. Você parte de um sistema clássico, descrito por uma hamiltoniana, parte de uma hamiltoniana clássica. Você promove variáveis dinâmicas variáveis no espaço de fase em particular, né? Tornam-se operadores você transforma parênteses de Poisson em comutadores. E por fim você resolve as equações de Heisenberg. Não é não? Acho que não. Bom, não vou me preocupar muito de escrever o nome de quem ajudou os nazistas a tentarem fazer bomba atômica. Então, essa é a receita de bolo geral, né, da quantização canônica. Vamos ver como de fato fazer isso com um exemplo. Eu vou fazer isso primeiro com um oscilador harmônico. Na mecânica quântica. E depois a gente vê como fazer isso para um campo. Eu acho que o exemplo do oscilador harmônico ele vai ser instrutivo, porque na hora que a gente começar a fazer isso para um campo quântico, no fundo um campo quântico vai ser um conjunto de osciladores harmônicos. Legal? Então, a ideia é a seguinte: a hamiltoniana do oscilador harmônico vai ser uma hamiltoniana do tipo 1 sobre 2m p quadrado mais m ômega sobre 2 x ao quadrado. Aqui eu estou escrevendo P e X como sendo operadores, não vou me preocupar em colocar chapéu em cima de ninguém, dado que eu vou falar somente do caso quântico. Legal? A ideia aqui vai ser promover os parênteses de Poisson. Então a gente sabe que lá na mecânica clássica, né, se você for estudar a mecânica hamiltoniana e calcular os parênteses de Poisson entre coordenada e momento, o único parêntese de Poisson não trivial é o parente de Poisson entre x e p. Parente de Poisson entre x e x é igual a zero, parente de Poisson entre p e p é igual a zero. E o procedimento de quantização canônica, ele basicamente promove isso a um comutador do tipo IH quadrado. Legal? O que está acontecendo aqui então, aqui vai ser já com x e p maiúsculo, né? Então seriam com variáveis clássicas, aqui com variáveis com operadores de fato. Legal? X e p minúsculos são as coordenadas clássicas, tá? O que aconteceu aqui foi parênteses de Poisson de alguma coisa virou 1 sobre IH cortado de comutador dessa mesma coisa. Legal? Então esse é o nosso
ponto de partida. Então a gente tem os 3 primeiros pontos já resolvidos. A ideia agora é olhar para as equações de Heisenberg. Então, para isso, a ideia aqui é, a gente está trabalhando na representação de Heisenberg. E aqui eu preciso que vocês lembrem lá do curso de mecânica quântica, né? Na mecânica quântica a gente aprende que existem diversas representações possíveis. Você pode adotar a representação de Schrödinger, que é uma representação onde os operadores estão fixos com relação ao tempo, ou seja, operadores não evoluem com relação ao tempo, e o estado evolui. Ou a gente pode escrever a representação de Heisenberg, onde os operadores evoluem com relação ao tempo e os estados permanecem fixos. Também tem a chamada representação de interação, mas a gente não vai precisar falar dela aqui. A representação de Heisenberg envolve x vai ser uma função de t e p vai ser uma função de t. Tá legal? E o que a equação de Heisenberg nos diz? A equação de Heisenberg nos diz aqui a derivada temporal de um operador que depende do tempo. No fundo, é uma equação de movimento para um certo operador, né? Ela vai ser uma equação de movimento que descreve a evolução temporal de um operador. A derivada do operador com relação ao tempo é igual a 1 sobre I acortado, comutador do operador com a hamiltoniana do sistema. Tá legal? Isso daqui, essa equação, ela também pode ser obtida a partir dessa espécie de postulado de mapeamento entre parênteses de Poisson e comutadores. Se vocês lembrarem lá do curso de mecânica analítica, quando vocês estudam mecânica hamiltoniana, na mecânica hamiltoniana você pode descrever a evolução temporal de uma função arbitrária no espaço de fase a partir de derivada da função igual a parênteses de Poisson da função com a hamiltoniana. Tá legal? Então, isso daqui pode ser obtido basicamente substituindo o parente de Poisson por comutador também. Tá? Bom, então a ideia aqui vai ser, vamos aplicar isso para as duas variáveis dinâmicas do nosso problema. Se você calcular a derivada de x com relação a t e calcular a derivada de p com relação a t, dá para enxergar aqui embaixo? Tá? A derivada de x com relação a t basicamente vai ser 1 sobre i h cortado, comutador de x com h, e aí basta usar essa expressão aqui para a hamiltoniana, brincar com algumas propriedades dos comutadores, lembrando, por exemplo, comutador de produto e tudo mais, usar essa relação fundamental de comutação para x e p, e daqui a gente obtém 1 sobre n p. Legal? A outra relação vai ser dp dt. De novo, substituo p aqui nessa equação. Vou ter o comutador de p com a hamiltoniana, basicamente esse termo da hamiltoniana que vai importar. E aí, manipulações da hamiltoniana. E daqui eu obtenho manipulações da hamiltoniana e de relações de comutação, né? Daqui eu obtenho menos m ômega x. Tá legal? Então, uma pergunta, eu esqueci, eu estou confundindo, mas quando você está tratando dos operadores, você está tratando do valor esperado, é isso? não, aqui é o operador de fato. Tá. Você pode tomar o valor esperado nos dois lados dessa equação e isso vai te dar o teorema de Ehrenfeld. Mas aqui está falando de fato de evolução de operadores. Tá? Não estou supondo nenhum valor esperado não. Tá? Então, bom, aqui basicamente tem algumas manipulações algébricas escondidas ali.
Se vocês nunca fizeram isso, deixo como tarefinha tentar fazer essas manipulações. O importante daqui é que, combinando essas duas equações, eu posso, por exemplo, derivar a primeira equação em relação a t, vou ficar com uma derivada segunda de x com relação a t igual a 1 sobre m, derivada de p com relação a t. Só que a derivada de p com relação a t está determinada ali embaixo. E aí eu posso substituir. Com isso eu chego em d2x dt mais ômega x igual a zero. Então essa vai ser a equação de movimento para o operador posição. Tá? Equação difícil essa, né, pessoal? Nunca vimos essa equação na vida, né? Basicamente é a mesma equação de um oscilador harmônico clássico. Né? Equação que vocês mais resolveram até hoje, provavelmente, desde que vocês entraram no curso de física. E, obviamente, todo mundo aqui conhece a solução dessa equação. A solução dessa equação, na forma operatorial, ela pode ser escrita como sendo, eu vou escrever como sendo um certo fator n, tá legal? A exponencial de menos i ômega t mais um a dagger exponencial de i ômega t, tá legal? Esse fator de normalização eu estou incluindo por malícia mesmo. Quero usá-lo depois para simplificar algumas coisas. O A e o Adager, eles desempenham um papel de constante de integração da equação diferencial. Eu sei que eu tenho que ter duas constantes de integração associadas a uma equação de segunda ordem, tá legal? E essas constantes aparecem ali na forma de A e Adager. Tá? Tem dois operadores não hermitianos. Então, dois operadores não hermitianos, no fundo, podem ser decompostos em termos de dois... Quer dizer, um operador não hermitiano pode ser decomposto em termos de dois operadores hermitianos, e aí estariam as duas constantes de integração aqui. Legal? E, de fato, a princípio poderia colocar um A e um B aqui, só que se eu demando x dagger igual a x, que é uma condição para x ser observável, eu vou chegar, de fato, em A, quer dizer, que esse cara aqui tem que ser o dagger desse, né? Tem que ser o conjugado hermitiano do primeiro termo. Tá legal? Bom, então, essa é a nossa solução geral. Tendo a solução para x, eu posso automaticamente determinar a solução para p. Cadê? P é igual a m dx dt. Então, daqui eu posso escrever menos m ômega n a exponencial de menos i ômega t menos a dagger exponencial de mais i ômega t. Vou colocar um mais aqui só para deixar homogêneo. Legal? E eu posso, por exemplo, inverter essa relação para resolver A em termos de x e p. Quer dizer, calma lá, né? Não é bem assim. Deixa eu ser um pouquinho mais cuidadoso. Eu falei anteriormente que A e a dagger estão relacionados com constante de integração. Tá? A gente sabe que constantes de integração são determinadas por condições iniciais no sistema. Então, basicamente, eu vou fazer isso. Eu vou utilizar uma espécie de condição inicial em t igual a zero. Tá? Isso vai me dar x de zero igual a n a mais a dagger, p de zero igual a menos m ômega n a menos a dagger. Tá legal? E eu posso inverter essa relação para escrever a e a dagger em termos de x e p, de x0 e p0. Então, bom, com alguma álgebra aqui eu obtenho eu obtenho a igual a
1 sobre 2n x0 mais i sobre n ômega p0 adaga igual a 1 sobre 2n x de 0 menos i m ômega p de 0. Isso significa que isso daqui está errado, porque deveria ter um menos i aqui, tá pessoal? Derivei, então deveria ter caído um i ali. Deixa eu corrigir aqui. Menos i m ômega n, então aqui também vai ter um i. E esse i vai dar origem a esse i aqui. Legal? Bom, veja que de fato isso uma equação é consistente com a outra, né? Porque se eu tomo a dagger dessa, se eu tomo dagger nessa daqui, eu obtenho a de baixo. Então as duas equações são consistentes. E isso determina esses operadores a e a dagger em termos de x e p. Legal? Por que eu fiz isso? Porque eu sei calcular a relação de comutação entre x e p, e isso me permite agora calcular a relação de comutação entre a e a dagger. Legal? Primeiro eu noto que essa relação aqui ela é válida para qualquer instante de tempo. Essa relação de comutação ela é válida para qualquer valor de t. Em particular, ela é válida para t igual a 0. E utilizando aquela expressão, eu posso calcular a relação de comutação entre a e a dagger. Ela vai ser 1 sobre 4n ao quadrado. E aí eu tenho um monte de coisa aqui. Eu tenho comutador de x0 com x0. Mais 1 sobre m ao quadrado, ômega ao quadrado, comutador de p0 com o próprio p0, menos i sobre m ômega, comutador de x0 com o p0, desculpa, mais i sobre m ômega, comutador de p0 com x0. E fecha parênteses aqui. Legal? Só substituir a e a dagger em termos de x, x0 e desenvolver a expressão usando propriedades de linearidade do comutador. Tá legal? Bom, a expressão é grande, mas na verdade ela simplifica bastante, né? Porque comutador de algo com ele mesmo é igual a 0, então comutador de x0 com x0 é igual a 0, comutador de p0 com p0 é igual a 0, comutador de x0 com p0 é igual a i h cortado, e comutador de p0 com x0 vai ser menos i h cortado. Lembrando que o comutador é antissimétrico. Tá legal? A partir disso, eu obtenho com base nisso, eu obtenho relação de comutação entre a e a dagger é igual a 1 sobre 4n ao quadrado. Basicamente, esses dois termos contribuem de forma igual, né? Então, 2 vezes o primeiro termo, essencialmente. Menos i multiplicado por i vai dar 1. E aquilo ali vai ser duas vezes h cortado sobre m ômega, né? M ômega. Tá legal? Que também é igual a 1 sobre n ao quadrado vezes h cortado sobre 2n ômega. Ok? Tá? Bom, agora chegou o ponto que a gente vai utilizar a nossa liberdade e introduzir o n para fixar o n e simplificar a nossa vida. Eu vou escolher n como sendo raiz
de H cortado sobre 2M ômega. Legal? Com essa escolha, essencialmente eu obtenho relação de comutação entre A e A adaga igual a 1. Tá? Igual a 1, no caso aqui, significa igual a identidade, né, pessoal? Falando de comutação entre operadores, então o resultado tem que ser o operador identidade. Tá? Com base nisso, é claro que eu posso substituir o N de volta nas funções anteriores e tudo mais. Esse N aí, ele tem dimensão? O N aqui ele ficou com dimensão de tal forma que o A ele é adimensional. O N ele vai carregar a dimensão de posição, né? Bom, dúvidas? Não? Então agora começa a diversão, né? Agora sim começa a coisa ficar interessante. Eu calculei a relação entre A e A adaga, eu não preciso calcular a relação entre A e A, porque é trivialmente zero, né? Também a adaga com a adaga é trivialmente zero, então. E a adaga com A é menos a adaga, então tenho todas as relações de comutação relevantes. E a coisa fica bastante interessante quando você agora reescreve a Hamiltoniana em termos de A e adaga. Legal? Você sabe escrever X em termos de A e adaga, você sabe escrever P em termos de A e adaga, então você pode substituir aquilo nessa equação e reescrever a Hamiltoniana em termos de A e adaga. O resultado, após alguma álgebra, vai ser H cortado sobre 2, H cortado ômega sobre 2, adaga A mais A adaga. É legal? Ou, de forma equivalente, e mais comumente utilizada, H cortado ômega, adaga A mais 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes o operador identitário. A pessoa escreveu 1 sobre 2. Legal? Então essa é a forma da Hamiltoniana de um oscilador harmônico, escrita em termos dessas variáveis A e adaga. Legal? Veja que não tem nenhuma dependência no tempo, né? A minha Hamiltoniana ficou completamente independente do parâmetro T. Tá? Isso é consistente com o fato de que a gente está falando da Hamiltoniana de um sistema conservativo. Então a energia total não vai depender do tempo. Legal? Então, de fato, toda dependência, por mais que eu tenha substituído, na hora de calcular a Hamiltoniana, o que eu utilizei não foi x e p em t igual a zero. Eu utilizei foi x em função de t, p em função de t, e todas essas exponenciais de i e ômega t se cancelam de tal forma que, no fim das contas, isso depende somente de A e adaga e não tem nenhuma dependência em t. Tá legal? Ok? Bom, por que essa forma ela é interessante? Porque ela nos permite provar duas relações de comutação extremamente úteis para o que vem depois. Primeiro se você calcular o comutador entre H e o operador A, alguém sabe quanto que isso é? Alguém se lembra quanto que isso é? Isso daqui vai dar menos H cortado ômega e o próprio A. Tá? E se você calcular a relação de comutação de H com adaga, isso daqui vai dar mais H cortado e o próprio adaga. Tá? Essas duas relações de comutação, elas têm consequências bastante importantes. Antes disso, alguém viu se eu tomei remédio na hora que o meu despertador tocou? Também não, né? Não tomei, tá cheio então. Não tomei.
Então essas duas relações de comutação, elas vão ter consequências bastante importantes. E essencialmente elas vão nos permitir resolver o problema de alto valor de um oscilador, o problema de alto valor de um oscilador harmônico quântico. Então, o que nós queremos? Então, o nosso objetivo, né? Ele vai ser resolver esse problema de alto valores. Tá? Isso corresponde a quantizar um sistema, né? Encontrar uma base no espaço de Hilbert e o espectro da Hamiltoniana. Legal? E essas duas equações aqui, elas são essenciais para isso. Por quê? Porque ela nos permite mostrar duas propriedades. A primeira delas é que, dado um autovetor, um autoestado da Hamiltoniana, então, A atuando no autoestado também é um autoestado autoestado de H com alto valor E menos H ômega. Legal? Como que a gente mostra isso? Basta você atua com a Hamiltoniana nesse estado. Legal? Isso daqui a gente pode escrever como sendo Hamiltoniana vezes o operador batendo nesse estado. Isso eu posso reescrever como sendo Hamiltoniana, A vezes Hamiltoniana, como tem então, mais isso aqui, né? Basicamente. Isso mesmo? Isso mesmo. Isso daqui, por sua vez, eu posso reescrever como sendo AH mais, ou menos, né? Menos H ômega A, usei a relação de comutação, e nessa expressão aqui eu posso substituir o H pelo seu alto valor, porque o H basicamente está batendo num alto vetor. Então, H batendo no alto vetor é o próprio alto valor vezes o alto vetor. E com isso eu posso reagrupar da seguinte forma. Ok? Consequência, isso daqui, quando a Hamiltoniana atua nele, dá uma constante vezes o próprio alto vetor. Logo, ele é um alto vetor da Hamiltoniana e o alto valor correspondente a isso daqui. Legal? Da mesma forma, eu posso mostrar que a Dacra batendo em E também é um alto vetor. Autoestado de H com alto valor E mais H cortado ômega. Tá legal? Bom, vocês já devem ter visto isso em algum momento na vida de vocês, né? E isso daqui é o que sugere a interpretação desse cara como sendo um operador aniquilação. No sentido de que ele reduz o quantum de energia, ou reduz a energia do seu estado, né? Ele vai gerar um novo estado com energia menor, um alto valor da Hamiltoniana menor do que o estado original,
E isso daqui vai levar a um operador criação. Em mecânica quântica a gente aprende isso como operadores escalas, né? Operador de subida e descida, se não me engano, é a nomenclatura que a gente costuma usar em mecânica quântica. Mas aqui, em teoria quântica de campos, a gente vai falar de operador criação e aniquilação. Tá? Bom, quais são as consequências disso? Quais são as consequências disso? A consequência disso é que deve existir um estado que eu vou chamar de cat 0, tal que o meu operador destruição ou aniquilação batendo nesse cat 0 é igual ao vetor nulo, tá? Vetor nulo é diferente do cat 0, hein? Tá? Por que isso ocorre? Bom, do ponto de vista físico, a gente está falando de espectro da Hamiltoniana, e o que esse operador faz é o seguinte: ele diminui o alto valor da Hamiltoniana. Isso significa que se você atuar sucessivas vezes num determinado estado, você vai diminuir a quantidade de energia associada a um determinado estado. Em algum momento isso vai ficar negativo. Tá? E se você atua infinitas vezes, você vai ter uma Hamiltoniana ilimitada inferiormente. Tá legal? E isso fisicamente está associado a instabilidades e tudo mais. Tá legal? Então, esse é o argumento usando a física. Tá? Existe um argumento usando a matemática também, que é o seguinte, só um parênteses aqui, né? Qualquer operador que pode ser escrito na forma, digamos, S d'Agra, S é não negativo. Tá? Você pode provar isso matematicamente. Tá? Qualquer operador que possa ser decomposto nessa forma, ele vai ter somente autovalores não negativos. Pode ser positivo ou zero, mas não negativos. Legal? A Hamiltoniana, ela é basicamente a da HA mais algo proporcional à identidade. A identidade, ela é positiva, ela é uma matriz diagonal, se você pegar uma representação matricial da identidade, né? Essa é uma matriz diagonal com entradas positivas, ou seja, todos os autovalores são iguais a 1. Então, é um operador positivo. Isso daqui, por essa propriedade, também é positivo. Consequência, a Hamiltoniana vai ser positiva. O que se traduz em o espectro da Hamiltoniana tem que ser positivo. Ou seja, se você atua com operadores, com o operador A em estados indefinidamente, e se isso pode levar a um estado com alto valor negativo, tem alguma coisa sendo violada aqui. Que a Hamiltoniana, dessa forma, ela é positivo definida. Legal?
Eu não tenho escapatória, a gente tem que limitar de alguma forma o espectro. E isso é feito impondo a existência de um estado ket zero, tal que a atuação do A nesse ket é igual ao vetor nulo. Você não tem como ir abaixo dele. Tá legal? Ok? Isso significa que se você atua com a Hamiltoniana no seu ket zero, quer dizer, no seu ket estado fundamental aqui, o alto valor dele vai ser 1/2 de H cortado ômega, e basicamente é o próprio ket, né? Bom, aqui eu tenho Hamiltoniana é igual a isso mais isso, só que o A bate nele é igual ao operador nulo, quer dizer, vetor nulo, então sobrou somente esse termo. Então, isso daqui vai ser, digamos, a energia do estado fundamental. Legal? Ok? Bom, são consequências. A segunda consequência, vou numerar isso daqui. Isso daqui é a consequência 1. A consequência 2 é que eu posso construir estados que eu vou chamar um ket N, que essencialmente vai ser proporcional à atuação do operador criação N vezes no meu ket do estado fundamental. E esse estado ket N, ele vai ser também um alto estado da Hamiltoniana com alto valor H cortado ômega, N mais 1, N mais meio, próprio N. Tá legal? Onde o N aqui, nesse caso, vai ser igual a 1, 2 e assim por diante. Tá legal? Então, a ideia é, eu estou colocando um fator de proporcionalidade ali, porque eu não normalizei ainda o estado. Tá? A gente vai normalizar ele daqui a pouco, e aí vai aparecer um fator 1 sobre n fatorial. Mas a ideia aqui é, eu posso definir novos estados a partir da atuação do operador criação, sucessivas atuações do operador criação no ket do estado fundamental, e isso também vai me dar um alto estado da Hamiltoniana. Legal? E isso eu posso mostrar também usando aquela relação de que a gente tinha demonstrado, a gente tinha definido para relação de comutação, né, entre Hamiltoniano e o A. Tá? Você pode provar isso, por exemplo, por indução, por princípio de indução. Tá legal? E o N aqui ele é um inteiro positivo por construção, né? Eu estou atuando um número inteiro de vezes com o operador criação. Não tem como atuar um número fracionário de vezes com o operador criação. Tá legal? A terceira condição é que, digamos, o conjunto N, vamos pensar assim, vamos chamar o próprio conjunto N, conjunto de ket N, com N indo de 0, 1 em diante. Tá legal? É um conjunto completo de autoestados da Hamiltoniana. Tá legal? O que isso significa? Bom, aqui eu estou incluindo o 0 agora, né? Então seria o 0, 1, 2 e assim por diante. Ket 0, ket 1, ket 2 e assim por diante. Legal? O que essa afirmação significa? Ela significa que esse conjunto
ele não perde nenhum autoestado. Ao escrever esse conjunto, a gente não está perdendo nenhum autoestado hamiltoniano. Tá? A gente pode provar isso por absurdo. A ideia é a seguinte: suponha que existe um autoestado que não se enquadra nessa categoria. Legal? Se tiver um autoestado que não se enquadra nessa categoria, eu vou poder atuar sucessivas vezes com o operador aniquilação, de forma que eu não vou passar pelo ket zero, pelo ket estado fundamental. Legal? E aí eu chegaria num estado com alto valor negativo. E isso está excluído. Então, a gente não tem como construir estados com, digamos, intermediários, né? Isso, no fundo, significa a quantização do espectro. Tá legal? Ou seja, o espectro hamiltoniano vai ser quantizado e, em geral, tá? Em geral, o que nós temos é o seguinte: o espectro, todo autovetor da hamiltoniana já normalizado, ele pode ser escrito como 1 sobre n fatorial, a Dagger elevado a n, batendo no ket zero, e a energia correspondente, né, o alto valor correspondente vai ser H cortado, desculpa, H cortado ômega, n mais 1 sobre 2, e aqui para todo n não negativo inteiro. Então, n pertencente aos inteiros, não sei qual seria a notação, naturais, né? Naturais incluindo zero, né? Ok? Beleza? É isso. Essa é a revisão de quantização canônica na mecânica quântica. Quantização canônica de um oscilador harmônico na mecânica quântica. Dúvidas? Então, só para atenção, peguei bem, professor, quando a gente fala de quantização canônica, no fundo implica em achar os operadores criação e aniquilação desse problema. Não necessariamente. Eu diria que a definição de quantização canônica vai ser determinar o espectro e a base de autoestados a partir de relações de comutação herdadas da estrutura canônica hamiltoniana. Porque não necessariamente você vai cair numa situação em que você tem operadores de criação e aniquilação. A gente basicamente faz na prática a gente vai quantizar canonicamente coisas que viram osciladores harmônicos. E aí vai poder ser escrito em termos de operadores de criação e aniquilação. Mas você poderia, por exemplo, fazer a quantização canônica de uma partícula livre em mecânica quântica. E isso não vai envolver operadores de criação e aniquilação, né? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, a gente tem até 5 a aula, né? Então acho que eu vou deixar a quantização canônica do campo de Klein-Gordon para amanhã. O que significa que já temos um shift na programação do curso. O primeiro atraso já aconteceu. Então amanhã a gente fala da quantização do campo de Klein-Gordon, a gente vai começar de fato a quantizar um campo e aí começar a preparar o terreno para levar para uma integral funcional. Então, o objetivo de fazer a quantização canônica hoje quer dizer, o objetivo de hoje era fazer a quantização canônica do campo escalar, porque a partir disso a gente consegue, por exemplo, obter a noção de um estado de uma partícula, um estado de multipartículas em teoria quântica de campos. E além disso, o processo de quantização canônica, as relações de computação canônica, elas vão fazer parte da forma que a gente vai obter a integral funcional em teoria quântica de campos.
Então, vai ser uma notação canônica que é um mal necessário. Mas é isso aí, pessoal. A gente retoma amanhã. A gente pode... Certo.